Boa noite a todos. Com muita alegria que estou aqui junto com vocês para, à luz da doutrina espírita, refletirmos e conversarmos sobre essa vida, sobre essa jornada terrestre, esse presente que recebemos do nosso Pai. E é interessante quando nós pensamos no Espiritismo, na doutrina espírita, porque ela tem 5 princípios. Deus, nós temos também a reencarnação, nós temos a mediunidade, nós temos o livre-arbítrio e, obviamente, o princípio que rege também o Espiritismo é a moral cristã. Esse Espírito que recebeu o nome de Jesus Cristo, que aqui na Terra encarnou há mais de 2000 anos, nos trouxe uma mensagem diferente, uma mensagem especial, muito forte, mas ao mesmo tempo muito delicada, porque baseada no amor. E é com uma fala dele que eu gostaria de iniciar essa conversa com vocês. Lá em Mateus, no Evangelho, Jesus diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jugo, se a gente procurar no dicionário, a gente vai verificar que era um instrumento de tortura que era utilizado pelos romanos para que seus inimigos passassem ali por baixo, para dar aquela ideia de submissão, de domínio. Então, era algo pesado, algo difícil de se carregar. E fardo, é um fardo, é um peso também. E por que Jesus, ele nos diz, nos traz essa mensagem? Para justamente nos dar esperança e nos consolar. Porque a vida, essa existência e as outras também que tivemos e outras que porventura venhamos a ter, não é fácil. Quando você vai para uma escola, por mais que seja agradável aquele ambiente, você está indo para aprender. E aí você tem muitas obrigações. Às vezes você até sofre um pouco. Então, nessa vida, a gente está sujeito a tantos contratempos, tantos sofrimentos, tantos fardos pesados e tantos julgos que nem sempre são leves, geralmente não são leves. Jesus vem com essa palavra de esperança, e a única imposição que ele nos traz, e ele fala isso através do nosso Pai, do Criador, que ele chama de Pai, é que nós amemos e sejamos fraternos, pratiquemos a caridade. Esse é o nosso único dever. Agora, amar e fazer caridade não é algo fácil. Para a gente chegar até lá, nós temos que trabalhar muito o nosso espírito. Nós temos que exercitar muito essas virtudes que a gente vai adquirindo ao longo das nossas existências. E o que acontece muitas vezes nesse processo, essa existência, no viver, na vida, que é fluxo, está ali mudando o tempo todo, é que nós costumamos nos apegar a coisas, a ideias, crenças e até a pessoas. O que é o apego? O apego, ele é um vínculo forte com algo ou alguém, como objetos, ideias, crenças ou pessoas. Pode ser uma forma de proximidade com algo importante, mas pode também se tornar um vício
ou uma necessidade emocional. O apego, ele vai existir nas nossas vidas. Nós vamos nos apegar, como é dito ali, a pessoas, a ideias, a crenças e até a coisas, a bens. Mas o que não pode acontecer é um apego excessivo ou um apego que não esteja adequado para aquele momento que você está vivendo. Porque isso, ao invés de te ajudar nesse processo existencial, pode te prejudicar. Nós vamos, de acordo com essa classificação que é dada nesse conceito, falar um pouquinho de cada uma. Coisas. Todos nós, de uma certa forma, nos apegamos às coisas. E isso a gente pode até considerar normal. Qual de nós aqui não tem aquela roupa preferida ou aquele sapato? Você tem um apego mesmo, né? Você, eu gosto daquele objeto, eu preciso daquele objeto, tá? Tudo bem, isso é normal. Mas até que ponto e até quando você tem que exercitar aquele apego? Eu me lembro que uma vez eu viajei, isso faz muitos anos, de ônibus. E aí veio uma moça com um travesseiro gigante, assim. E eu fiquei torcendo para não ficar na cadeira ao meu lado. Mas é claro que ela veio justamente para a cadeira que estava ao meu lado, com aquele travesseiro gigante. E aí ela chegou sorrindo e falou assim para mim: você se importa que eu coloque esse travesseiro aqui? Porque eu tenho esse travesseiro desde criança, e ela já era assim uma moça que não era tão jovem. Eu tenho desde criança esse travesseiro, eu não consigo ficar sem ele, eu não consigo viajar sem ele. Aí eu falei, fica à vontade, a gente é educado, fica à vontade e tal. E aí durante 8 ou 9 horas que durou aquela viagem, aquele travesseiro ficou me incomodando, e eu sou um pouco alérgico, e eu ficava imaginando os milhões de ácaros que deveriam habitar aquele objeto. E assim, ela me incomodou a viagem inteira. Aí ela dormiu muito bem, né? Acho que o travesseiro devia realmente dar esse conforto para ela, e eu dormi nada, ainda fiquei com aquele travesseiro me atrapalhando. E eu fiquei pensando como aquela moça é apegada àquele objeto. E ela nem percebeu, ela nem percebe que ele às vezes prejudica as outras pessoas. Não sei se prejudica ela mesma, não sei, talvez sim, né? Porque uma pessoa ficar apegada a um objeto assim daquela forma. Mas tudo bem, eu estou dando um exemplo para vocês assim, bem geral, de como até um simples apego, né, a um bem, um objeto que você tem, pode não ser tão, vamos dizer, tão produtivo, e pode até te atrapalhar. Sobre as coisas, é interessante que a doutrina espírita, lá no livro dos Espíritos, é sempre também importante nós mencionarmos que o Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, ele fez, isso aconteceu no século XIX, então a gente tem que sempre contextualizar. Mas algumas mensagens desses espíritos que fizeram isso através de médiuns, que o Kardec, vamos dizer assim, recrutou, são bem atuais e a gente pode aproveitar. Por exemplo, essa aqui, sobre o apego às coisas materiais. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então, realmente, se a gente pensar até na própria riqueza dos bens, o dinheiro, há pessoas que têm um apego excessivo. E isso, de alguma forma, vai prejudicar ao próprio desenvolvimento dela como ser humano, o desenvolvimento espiritual, e das pessoas que estão à volta dela. Mas a gente tem sempre que buscar aquele equilíbrio, porque nós precisamos do dinheiro, nós precisamos dos bens. Em algum momento você vai se apegar, mas você tem que ter o equilíbrio para saber até quando fazer isso. Até quando deixar ir aquele bem, aquela moça lá, será que ela já não deveria ter deixado aquele travesseiro? E, sei lá, se ela tinha 40 anos, será que ficou dos 10 aos 20? Será que quando completou 20 anos não poderia deixar aquilo ali? E o tempo já foi, não precisava mais ficar carregando aquilo, mas ela carregava. Então,
é isso que a gente tem que talvez trabalhar na nossa mente. Mas da mesma forma que nesse livro da codificação espírita foi mencionado o apego excessivo aos bens materiais, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles trazem uma distinção bem interessante, que eu achei bem interessante, que faz, de uma certa forma, uma contraposição ao apego excessivo aos bens materiais, que é a diferença entre prodigalidade e generosidade. Olha só o que os Espíritos disseram, através dos médiuns. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Depositário desses bens, não tem um homem o direito de os dilapidar, como não tem de os confiscar com seu proveito, em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, é, frequentemente, uma modalidade do egoísmo. Então, é aquilo que eu falei para vocês do equilíbrio. Muitas vezes a gente vê pessoas distribuindo bens e gastando, e a gente fala, nossa, que pessoa desapegada. Mas será que é mesmo? Será que ela não está buscando ali uma forma de poder? Aquela ostentação toda não é uma forma de atrair uma atenção ou de suprir uma falta que é dela, que não é das outras pessoas? Um dia desse eu vi num vídeo um rapper, acho que era americano, e ele ficou muito rico, né, faz muito sucesso lá, e ele saindo assim nas ruas, distribuindo dinheiro, carro. Havia uma família assim, entregava um carro, $10 mil, $100 mil, essa coisa assim, bem como se fosse um... E eu pensei, qual é a falta que esse moço tem, assim? Porque poderia dar uma ideia de, olha, eu venci, você também pode ter esperança, você pode chegar lá. Ou será que era uma falta dele, que de uma certa forma ele estava impondo aquelas pessoas? Ele estava, na verdade, sendo pródigo, né? Estava ali, distribuindo dinheiro, como se aquilo pudesse resolver ou dar esperança para as pessoas. Mas será que dava mesmo esperança para as pessoas? Até que ponto? Então, é esse equilíbrio que a gente tem que buscar e é esse cuidado que a gente tem que ter. Por isso é que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos fazem essa distinção entre o pródigo e o generoso. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. E nesse mundo aí de redes sociais, isso é muito fácil de acontecer. Eu vejo muita gente encarando pessoas como generosas, como pessoas caridosas, mas será que elas estão sendo generosas e caridosas mesmo? Ou será que elas estão preocupadas em criar em torno delas uma imagem que para elas é importante ter? É isso que a gente tem que pensar. Vamos falar de ideias. As ideias que nós cultivamos, elas podem ser muito perigosas, muito perigosas. E o apego a essas ideias pode se configurar uma situação mais perigosa ainda. A gente está vendo aí, eu diria que não só no Brasil, mas no mundo, se a gente olhar aí pelo campo político, uma verdadeira polarização. As pessoas até brigam umas com as outras, às vezes até no seio familiar, com um apego a ideias que a impressão que a gente tem é que você não pode nem mais discutir nada, né? As pessoas elas estão tão apegadas àquela ideia que não dá mais para discutir. Não, é isso, não vou discutir com você. Quando, na verdade, o melhor, o mais interessante, o mais importante é a diversidade, é a diferença. E a gente deixa de aproveitar essa diferença, essa diversidade para crescer, para burilamento do nosso próprio espírito, para brigar ou para se considerar melhor do que o outro em algum aspecto. Então, a gente tem que abrir um pouco essa discussão sobre apego a ideias, a crenças, a ideologias. A gente imagina, é muito curioso, é muito curiosa essa questão. A vida é fluxo, a vida está sempre mudando. Esse apego ele não faz nenhum sentido, porque na verdade tudo muda. Se você pegar até as nossas próprias leis, o que era crime há algum tempo não é mais e vice-versa, né? Se a gente imaginar que até 1888 havia escravidão no Brasil, uma coisa inconcebível hoje, mas até 1888 era perfeitamente normal.
Não era perfeitamente normal. Então, essa ideia mudou. No entanto, a gente tem resquícios desse apego a essa ideia. E o que reflete isso de uma forma muito clara? O preconceito. As pessoas elas estão tão ligadas àquela ideia de que aquelas pessoas, pela cor da sua pele, deveriam ser escravas, que você não aceita que ela esteja convivendo no mesmo espaço com você, usufruindo das mesmas coisas que você usufrui. Então, é esse apego à ideia. Se a gente imaginar bem, o preconceito talvez seja muito mais um apego a uma ideia que já está superada, que não existe mais. Mas você está tão apegado a ela que você é preconceituoso. Então, é esse cuidado com as ideias que a gente tem que ter. Ela teve o tempo dela, ela existiu ali, você se apegou a ela, mas tem uma hora que você tem que deixar aquela ideia aí. Porque senão você não vai desenvolver outras muito mais nobres, muito mais ricas, como esse exemplo que eu estou dando aí da escravidão. Então a gente tem que, e dessa polarização política também, a gente tem que ter esse conceito de abertura, de beleza da diversidade, de importância da diferença e aproveitar isso, usar isso ao nosso favor, para o nosso crescimento. E não para se apegar àquela ideia e ser preconceituoso, não admitir uma discussão, para melhorar, quiçá, a sua situação, ali, a situação da sua família, do seu país, do mundo que você vive. Então, é algo que tem que ser muito, muito trabalhado ainda. E essa diversidade que existe e que é tão bela e que a gente deve valorizar é que permite que nós nos transformemos, que nós mudemos e mudemos para melhor. Sobre essa questão dessa transformação, vale mencionar o Livro dos Espíritos, lá na questão 800, os Espíritos dizem o seguinte: as ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos, e é preciso que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Então, lá no século XIX, lá os espíritos já tinham essa percepção. É pouco a pouco, mas tem que mudar, não pode parar. E às vezes a gente tem até a impressão que algumas ideias, houve um retrocesso. Peraí, isso já não tinha superado, voltou, mas na verdade não tinha sido superado. Aquela mentalidade, aquela ideia, ela estava ali, incubada, escondida, ela só aflorou. Então tem que ser discutido mesmo, para que sim, nós possamos evoluir e aquela mentalidade, aquela ideia que já deveria estar superada, efetivamente seja superada. E nós possamos crescer com isso. Não é só como seres humanos, não, como espíritos, porque o ser pensante é o espírito. Então, quem está aprendendo e evoluindo é o espírito. Então, lá, o Kardec, lá, através lá dos médiuns, com as mensagens dos espíritos, já nos alertavam disso aí. Transformação é com o tempo. E a gente tem que implementar isso o tempo todo, a gente tem que estimular isso o tempo todo, valorizar a diversidade, valorizar a diferença, não brigar por isso, mas brigar com isso, admitir a discussão. Vamos lá. E, nossa, vamos ver, parece que é no manual. Agora as pessoas. Apego, né? A gente fica apegado, né? A slide não sai. Agora o apego às pessoas. Nós também nos apegamos às pessoas. Isso é importante em alguns momentos da nossa vida. Vamos pensar aí na mãe que acabou de ter seu filho. O ser humano, ele nasce com uma fragilidade imensa. O ser humano depende totalmente dos seus pais, especialmente da sua mãe, para poder sobreviver. Não fala, não anda, aquele ser totalmente indefeso. Então, você tem que ser estabelecido um apego entre a mãe, principalmente entre a mãe e aquele filho, porque senão ele não vai sobreviver. Mas o tempo vai passar, ele vai crescer, vai cultivar suas próprias ideias, algumas ele vai se apegar, vai ter suas coisas, algumas ele vai se apegar, mas até quando e até que ponto que tanto o filho quanto a mãe, quanto o pai tem que ficar apegados, tem que ficar juntos o tempo todo.
A gente está vendo aí, tem até um nome para essa geração, eu não me lembro agora, não sei se é geração X e tal, não sei, tem um nome aí, de filhos que estão com quase 40 anos lá na casa da mãe, dependendo, inclusive, muitas vezes, financeiramente da mãe e afetivamente também. Quer dizer, a grande missão dos pais, que salvo o melhor juízo, seria justamente proporcionar àquele filho uma autonomia financeira e emocional, ela não se cumpre. E o filho está lá, com quase 40 anos, na casa do pai, dando aquele trabalho, numa relação que acaba não se tornando muito saudável, porque ele já deveria estar desenvolvendo outras coisas na sua vida. E está ali. Ou seja, é um apego tão excessivo que ele não consegue se libertar para ter a sua própria vida. E o pai e a mãe, muitas vezes, não oferecem essa oportunidade dele ter aquela autonomia financeira, emocional, para seguir sua vida, para seguir o seu fluxo. Então, é aquela história, né, do equilíbrio, mais uma vez. A gente tem que saber, os pais têm que saber o tempo de deixar os seus filhos irem. E os filhos têm que saber o tempo de ir. Porque senão a relação, ao invés de produtiva, de saudável, acaba se tornando, de uma certa forma, nociva para ambos. E a gente está falando aí de pais e filhos, mas se imaginarmos também nas relações afetivas, a mesma coisa. O professor Mauri, em um dos seus livros, nos alerta para isso. Ele diz que, em muitos momentos, nós temos que deixar a pessoa ir, que nos afastar. Agora, nós temos que ter cuidado de como nós vamos fazer isso. Por isso que ele menciona, em um dos seus livros, o professor Mauri Rodrigues da Cruz, ele fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, esse núcleo aqui está filiado à SBE, desencarnou há alguns anos e escreveu vários livros e deixou para a gente aí várias lições, que volta e meia a gente aproveita, a gente capta aí para o nosso trabalho, para o nosso crescimento. Ele nos alerta nessa experiência do apego e do desapego para a importância da responsabilidade com o outro. Olha o que ele diz. Quando as coisas forem insuportáveis, às vezes não é possível ter afinidade com todos, devemos manter respeito, consideração e tolerância. Quando não tivermos a aceitação adequada, nós devemos, urbanamente e com o espírito cristão, nos afastar. Nos afastar, deixar aquela pessoa ir. Entender que é o tempo dela ir e deixar aquela pessoa ir. Mas fazer isso com respeito. Fazer isso com o espírito cristão. O fato daquela pessoa já ter cumprido, digamos assim, naquele momento da sua vida, o papel dela, não quer dizer que ela não tem que ser respeitada, que ela não tem que continuar, de uma certa forma, a ser amada por você. E por isso é que a gente tem que ter esse cuidado, essa responsabilidade com o outro, mesmo quando chega o tempo dela ir, dela sair da nossa vida. A gente tem que ter esse cuidado. O professor Mauri, um livro que nós, na quinta-feira, nós fazemos um estudo aqui, o GEM, um grupo de estudos, e estamos estudando um livro, que é justamente esse que eu estou mencionando, e que ele faz uma observação que eu achei muito interessante, que eu acho interessante ler aqui, não vai dar para lembrar tudo. Ele diz o seguinte: quando faço uma reflexão referente ao meu próprio ser, numa conjuntura onde o orientador do trabalho está falando em amor, fraternidade, todos ali estão com o pensamento voltado para o equilíbrio. Nós começamos a buscar a meditação. Então, quando nós buscamos o equilíbrio, nós meditamos sobre qualquer assunto que a gente esteja vivendo, sobre qualquer situação, mesmo uma situação de afastamento, de tempo do outro ir, é importante essa análise crítica, você parar, meditar e ver, nesse caso específico, estou sendo responsável com o outro? Estou deixando que aquela pessoa saia da minha vida com respeito, com amor, com o espírito cristão? Bem, a gente falou aí, nós falamos aí, né, do apego às coisas, às ideias, às pessoas, mas é importante agora nós pensarmos como que a gente consegue fazer isso. Que virtudes que eu tenho que trabalhar em mim para conseguir, então,
perceber o tempo das coisas irem nas nossas vidas, coisas, ideias e pessoas, com respeito, da melhor forma possível. A primeira delas, a resignação. O que é a resignação? É aceitar o que não pode ser mudado, com o entendimento da razão das coisas. Então, quando você está resignado, não quer dizer que você é uma pessoa submissa, eu vou aceitar isso. Não, você está aceitando que aquela situação você não pode mudar naquele momento, mas com entendimento. O entendimento que você é um ser limitado, é um ser imperfeito, e o que você pode fazer naquele momento vai até ali. Não vai passar daquilo. Mas aceitar aquela situação e ver a partir daquele momento o que você pode trabalhar é uma atitude grandiosa, por mais que possa parecer submissa. Porque a gente tem muito aquela ideia, né? O sujeito está resignado, tadinho, ele não vai fazer nada, ele é muito passivo. De maneira alguma. Resignar-se é aceitar com entendimento. E isso é muito importante nas nossas vidas. Inclusive para trabalhar essa questão do apego. Você se apegou ali tanto a uma coisa, mas agora você vai ficar sem aquela coisa, você tem que se resignar com isso, mas entendendo o que está acontecendo. Humildade. Humildade é a virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza e que proporciona a consciência das nossas próprias imperfeições. Nós somos seres imperfeitos, limitados. Portanto, temos que ter a humildade o tempo todo de entender que não sabemos tudo, estamos aqui aprendendo o tempo todo e que muitas coisas nós vamos ter que fazer uma análise crítica de que o nosso possível é esse e, portanto, posso ir até X ou Y, não posso ir até W, por exemplo. Está bem relacionado com a resignação, mas principalmente naquele sentido de percebermos que somos limitados, que não podemos resolver tudo. Por isso mesmo temos que ser humildes. E por isso mesmo, né, quando nós aceitamos as nossas limitações e seres imperfeitos que somos, estamos nos submetendo a Deus. Mais uma vez, não aquela submissão passiva de que Deus está no trono, então eu tenho que me submeter. Não, é entendendo que Ele, com tudo que Ele te ofereceu, você ainda é um ser imperfeito. Você ainda é um ser que não vai ter todos os recursos. Mas confia, se submeta a Ele, porque Ele te deu outros recursos para você trabalhar aquela situação que você está vivendo. Perdão. Quando a gente pensa em perdão, é bem interessante ver a origem da palavra. Origem do latim, ela significa o seguinte: o per significa por inteiro e o donare quer dizer doar ou se entregar. Ou seja, se doar por inteiro. Quando você se perdoa ou perdoa o outro, você está se doando. Você está se permitindo a não carregar mais aquele peso que você carregava por alguma razão. Então, quando você perdoa alguém por algo ruim que aquela pessoa possa te ter feito, você, na verdade, está fazendo bem para você mesmo. Vocês lembram lá da carga pesada, do jugo suave? Você está amenizando a sua carga. Você está deixando de trazer algo pesado que você não precisava carregar. Então, é por isso que você se doa por inteiro. Se doa. E, ao mesmo tempo, permite que aquele fardo tão pesado já não pese tanto, já tira aquilo dali. Eu estou falando do perdão para o outro e do auto-perdão também. Compaixão. Então, vamos lá para a origem da palavra. É a junção de duas palavras, o cum, que é junto, e o patio, que é sofrer. Então, compaixão, a gente poderia dizer de uma maneira geral, é o sofrer junto. Então, aquela pessoa que se compadece não é só aquela pessoa que fica triste porque o outro está sofrendo. Ela sofre junto. Ela sofre junto. Essas virtudes que eu acabei de mencionar, que eu digo para vocês que é importante para nós trabalharmos essa questão do apego e do deixar ir, né, coisas, pessoas e riquezas, ideias, é muito importante. E aí, a gente lembra da experiência que a gente tem, né, na vida profissional da gente. Eu
trabalho na área jurídica, sou advogado, e eu me lembro que há alguns anos, uma experiência que eu tive me marcou muito. E na época eu nem percebi, digamos assim, o peso, a relevância disso. Mas que dá para a gente até fazer um resumo disso aqui que eu falei. Resumindo, uma senhora, uma empresária muito bem sucedida daqui de Belo Horizonte, o escritório que eu trabalhava, com mais alguns sócios, nessa época, nós nos especializamos em direito empresarial, né, especialmente em ações contra bancos, juros altos, né, essa questão toda. Então, muitos pequenos e médios empresários, alguns até mais bem-sucedidos, nos procuravam, porque às vezes precisavam fazer um empréstimo e queriam reduzir aquela carga de juros, né, pesada carga de juros, né, que ainda prevalece aí no nosso país. E uma vez, nós fomos contratados por uma empresária, que era dona de uma empresa bem sucedida, era uma empresa grande aqui de Belo Horizonte, e ela era uma pessoa muito difícil de se lidar, muito difícil. E a empresa dela entrou num declínio financeiro, ela começou o famoso quebrar. E procurou o nosso escritório, obviamente, porque ela teve que contrair empréstimos, a empresa dela teve que contrair empréstimos, e ela ficava ali fazendo a verdadeira, gerenciando ali o pagamento daqueles valores, uns juros muito altos. E ela era uma pessoa muito difícil de conviver e ela tratava muito com um dos meus sócios, mas ele ficou tão desgastado, porque ela era uma pessoa realmente, quando ela chegava você ficava até com medo. Ela só reclamava, ela reclamava do serviço, ela reclamava da situação do país, ela reclamava do presidente, ela reclamava de todo mundo, dos empregados, da empresa dela. Aí um dia o meu sócio falou: Márcio, você que é mais tranquilo, vai lá, conversa com essa senhora, porque eu não consigo mais não. Aí eu fui lá e falei: beleza. Aí fomos lá passar de reunião e eu deixei essa senhora falar mais de 1 hora. Eu me lembro que talvez 1h30. Ela contou a história da vida dela. Que eu vim lá de baixo, que eu iniciei uma empresa, essa empresa deu certo, e aí meus filhos trabalham comigo, meus sobrinhos, meus irmãos, meus primos, e todos dependem de mim, e enfim, e aí agora isso está acontecendo, e é muito ruim isso tudo. Ela reclamava de tudo, reclamou de tudo. Ela reclamava até que, segundo ela, tinha um carro muito grande para estacionar, o nosso escritório é na área central, é até difícil estacionar, ela reclamava de tudo. Aí eu deixei ela falar tudo que ela quis falar. Falei com ela: olha, fulana, o que a gente pode fazer aqui, nós não fazemos milagres. O que a gente pode fazer é entrar com essas ações para amenizar aí a situação da sua empresa, consequentemente a sua situação. Porque é claro que quando a empresa dela entrou em declínio financeiro, ela e a família dela toda entrou junto. E aí, beleza, ela foi embora. E depois de alguns meses, essa senhora voltou, aí meu sócio falou: vai lá, conversa com ela lá e tal. E ela chegou bem mais calma, bem mais tranquila. Achei interessante que ela já chegou: nossa, eu consegui estacionar fácil aqui, porque eu agora estou com um carro menor, um carro mais simples, um carro menor, deu para estacionar e tal. E ela, bem mais tranquila, foi contando: olha, eu resolvi fazer isso, não dava para manter uma empresa daquele tamanho, eu conversei com todos os funcionários, conversei com os meus parentes que trabalhavam comigo, os meus colaboradores e tal, e queria te agradecer, porque aquela nossa conversa de ontem, a conversa que só ela falou praticamente, aquela nossa conversa de há mais tempo me alertou para isso. Eu estou me sentindo, ela usou até uma palavra que me marcou muito, ela falou: estou me sentindo leve, né? Olha lá o jugo suave, né? Carga mais leve, né? O fardo mais leve. E vamos fazer o que der para fazer, viu? Ok, e vou tocar, eu estou agora numa nova realidade. E olha que interessante, se a gente fizer uma análise assim, por alto, ela, de uma certa forma, ela se auto-perdoou, porque era muito claro que ela tinha uma imagem de mulher poderosa, que resolvia tudo, e essa imagem, era um fardo muito pesado para ela, e realmente, porque ao falar disso com todas as pessoas, ela conseguiu também a compaixão dessas pessoas. Vocês lembram? Sofrer junto? Aquelas pessoas começaram a sofrer junto com ela: não, nós estamos aqui na empresa, nós vamos trabalhar junto com você, vamos correr atrás. Então ela conseguiu despertar nas pessoas a compaixão também. E essas questões todas fizeram com que ela percebesse que sim, ela tinha um problema e ela tinha que ter humildade para encarar aquilo,
né? Se resignar com aquela situação, contar com a compaixão das pessoas, dos colaboradores, que naquele momento ela precisava. E, de fato, ela teve, a partir dali, uma vida mais tranquila. Eu não tive mais contato com ela depois disso, mas eu tenho certeza que ela ficou muito mais tranquila, o jugo dela ficou bem mais suave, como Cristo nos ensina. Falar aí da última virtude, que é bem interessante também de nós considerarmos nesse processo aí de desapego, para tornar o nosso jugo mais suave, que é a caridade. A caridade, a gente pode entender ou encarar como essa capacidade que cada um de nós tem de se doar para o outro. Daqui a pouco, após o fim dessa conversa, ela já está terminando, nós vamos para o passe, momento do passe mediúnico. E a gente sempre gosta de usar o termo, o verbo, fazer o passe. Por quê? Na verdade, aqueles que desejarem e se sentirem aptos a ir participar desse momento, ninguém que está indo ali está indo para dar ou para receber o passe. Na verdade, nós estamos ali somos todos ali agentes, nós somos sujeitos da ação. Porque da mesma maneira que vocês precisam ou querem ir lá participar desse momento, nós também nos sentimos iluminados e felizes de agir junto com vocês nesse processo. Nós também nos iluminamos como vocês se iluminam. Nós também nos sentimos ajudados ou em crescimento. E é por isso que a caridade é um sentimento, não é uma virtude tão bonita, tão importante, porque ela não precisa de recompensa. O ato em si já nos favorece, o ato em si já nos ilumina. Então, a gente deve sempre ter essa preocupação em perceber o momento de deixar as coisas, as pessoas, as ideias deixarem a nossa vida, o tempo de ir de cada um, dessas coisas todas, né? Porque ao fazermos isso, nós estaremos sendo caridosos, tanto com a gente mesmo, quanto com o outro. E a gente vai desenvolver, a gente vai trabalhar, burilar o nosso espírito muito mais do que a gente pode imaginar. É muito importante nós percebermos o tempo de ir de tudo na nossa vida, de pessoas, de ideias e de coisas. Isso vai deixar o nosso jugo muito mais suave. Isso vai deixar essa carga bem mais leve, esse fardo bem menos pesado. É o que nos ensina o Mestre Jesus Cristo. Então, eu convido para aqueles que quiserem e se sentirem aptos a fazer o passe conosco. Muito obrigado pela paciência.